Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós estamos aí enfrentando uma das piores crises no nosso município, né? Mas o nosso município precisa ser atendido todos os cantos desse município. Todos os cantos do município precisam ter atendido. Uns mais, outros menos, depende da situação, né? Agora, quando foi aprovado o piscinão, os piscinões que foi agora, foi há poucos dias aprovado os 4, e foi pedido, se diga-se passagem que foi pedido só 4. Os 4 o governo federal aprovou, através da deputada Denise, que acelerou o processo. Agora, a gente sabe, o Fátima Baixa tá lá meia sola. E isso eu disse lá na época, né? Então, assim, hoje eu quero primeiro falar sobre o assunto ali, a rua principal do bairro. A rua Eurico Teixeira Lisboa. Até o vereador, porque nós estávamos falando com ele ali, porque é uma situação, trancou a rua, mas faz 6 meses que a situação está para desbarrancar. 6 meses. Daí, naquela reunião que nós estávamos com o prefeito, o presidente do bairro, já tinha mais cobrado mais umas vezes. O Jussi está aí. Tinha cobrado mais umas vezes para ver a situação. Porque quando deu aquele tremor de terra, ficou bastante preocupante também. Ficou bastante preocupante. Só que trancaram a rua, assim, a toque de caixa, né? Sem avaliação nenhuma. Sem avaliação nenhuma. O que eu tive? Liguei ao prefeito, né? E disse, olha, trancaram a rua, qual é a avaliação? Porque quando trancaram a represa, tinha técnicos do SAMAI trancando, dizendo que tinha que trancar o pessoal a evacuar. Isso foi a orientação que nós passaram para nós. O pessoal evacuaram, quem pôde, quem não pôde ficou em casa, sabendo que podia acontecer também, né? Mas logo liguei ao prefeito, logo saí da reunião que nós estávamos com. Ele disse, olha, nós vamos ver que tá. Liguei pro Sonete, liguei pra Grégora. O Sonete me disse, nós vamos amanhã de manhã, o pessoal vai lá. Foi lá, a rua trancada, né? Daí foi os técnicos. Eles avaliaram a rua. Primeiro tranca, depois avalia. Daí avaliaram que não precisava. Que não precisava ser trancado. Então os técnicos foram, além de foi os de Caxias, para nós isso é bom. Foi os de fora, avaliaram. Então, trancar uma rua principal do bairro sem ter avaliação técnica. Então, assim, a rua Eurico Teixeira Lisboa, a gente lamenta ser trancado dessa forma. Mas ontem de manhã, quando disseram que eles iam lá, foram lá, avaliar, podia ser que tivesse trancado hoje e ficasse trancado, ficasse interrompido o trânsito. Podia ser que ficasse interrompido. Se, assim, os técnicos dissessem. Senhor parte, vereador. Obrigado, vereador Renato. Parabenizar Vossa Excelência aí pelo cuidado aí com o bairro, enfim, pela sua postura. Mas dizer que, infelizmente, essa medida, vereador Renato, foi tomada de uma forma de segurança até que os técnicos pudessem ali fazer análise. Então, uma situação que a Defesa Civil também tem tomado, porque muitas demandas e dependente da avalia por foto, por algum registro fotográfico ou por vídeo, eles pedem essa gentileza, essa compreensão de que as pessoas, então, não se coloquem em perigo até que possa ir lá o técnico poder dar o respaldo correto. Mas parabéns, e aí foi o que aconteceu, né? Foram lá, fizeram os diagnósticos e, graças a Deus, não era algo tão sério. Obrigado. Isso aí, verdade, vereador Fius. Obrigado pela sua parte. Mas, senhor vereador Fius, foi antes da chuva, antes de tudo. Isso aí, nós fomos falar com o secretário em novembro. Isso aconteceu em outubro. 6 meses para esperar para fazer uma avaliação. 6 meses para fazer uma avaliação. Depois interrompeu essa prevenção da Secretaria de Obras. Acho que correto, tá certo. Mas, primeiro, poderia ter ido antes. Então,
vereador D'Ambrosio, ontem, até algumas pessoas... Deixa eu ver aqui acho que é outro assunto. Ali do Fátima Abaixo. Algumas pessoas perguntaram do senhor lá no São José. Uma reunião, vereador D'Ambrosio, em torno de umas 100 pessoas. Isso aqui é outro vídeo lá do Fátima Abaixo. Primeiro que eu vou falar, depois eu retomo. O Fátima Abaixo, como eu disse, né? Fátima Abaixo, como a gente falou lá atrás, há 2, 3 anos atrás, estamos retomando esse assunto. Porque as pessoas estão lá 1,5 metro de água. Na Dom Cato Espada, na Clementina Grazielli, 1,5 metro dentro de casa de água. Então, assim, as casas simplesmente estão perdendo tudo. E nós estamos nos lugares mais urgentes, né? Então, assim, como é difícil, depois do governo Alceu, Fátima Abaixo foi passado por cima. Talvez com um avião foi passado por cima lá também. Passar o avião lá para olhar a situação. Mas secretaria aquelas que botam a mão no pesado não passaram por lá. E a Mário Lopes, daqui uns dias, vai entupir de novo, né? A gente sabe. Então, essas famílias, o que eles estão pedindo agora? Eles estão pedindo para sair de lá. Mas um terreno que é regularizado deles. Terreno regularizado deles. Eles têm escritura, pagam imposto, tudo certinho. Eles estão pedindo para sair. Pediram uma reunião com o prefeito. Estou agendando com a Grégora para fazer uma reunião com ela. Aquelas pessoas que estavam traçadas, tem 17, 18 famílias traçadas para sair lá na Rua Rec. Se esse traçado sair, tire as famílias dentro do possível. Uma foi indenizada já faz 1 ano e meio. Está trancando lá e continua a casa lá. Porque houve uma ocupação, ainda não saiu as famílias de lá. Se essa ocupação sair de lá, vai melhorar bastante para as pessoas. Vai melhorar bastante. Então essa é uma situação, esperamos que algumas pessoas possam ser tranquilizados se agora vai ter verba do governo federal para indenizar essas famílias. Se ali mesmo, se ficar melhor para aquelas que ficarem, se der para tirar 10, 12 famílias, 20 famílias, e ali fazer um piscinão, porque ontem, vereador D'Ambrosio, no São José, eu não esperava que 50, 60 pessoas alagaram as casas deles. Alagaram a casa deles, uma reunião lá com em torno de umas 100 famílias, mais ou menos, ontem. Com aquele frio, achei que não ia ter muita gente. Eles tinham marcado uma reunião num local, tiveram que mudar, por causa do número de pessoas. Então, uma reunião grande. Isso que eu estava lhe dizendo, que as pessoas me perguntaram do senhor, disse, olha, ele está na outra agenda, mas ele até me disse conforme viria aqui. Mas, vereador, o senhor conhece bem ali em São José, vereador D'Ambrosio. Aquelas pessoas, eu quero dizer aqui, porque tem um vereador que é pré-candidato. Uma parte, vereador que é pré-candidato, mas ele foi vereador dessa casa, deputado federal, Mauro Pereira. Pessoas que falaram lá para mim, saudade do Mauro. Estou dizendo o que disseram para mim. Eu creio que sempre fomos oposição, mas assim, que o Mauro eles viam dentro do vagão, com a máquina. Então assim, as pessoas dizendo isso, o Mauro, sim, o Mauro. Porque trabalhou bastante naquela região, na época que precisava, na época que as pessoas mais precisavam. O que foi possível foi feito. Mas o piscinão, quando foi aberto as comportas, 100%, só depois da 10, 11 horas da noite, daí a gente sabia que a previsão era isso mesmo, de alagamento em várias casas, principalmente São José e Santa Catarina. E o São José, eu não imaginaria que era tanto ontem, porque uma reunião de WhatsApp ali, vai ter 20 pessoas, tinha em torno de 100 pessoas, pessoas preocupadas muito com isso. Vou pedir uma declaração de líder, presidente, para mim poder ceder uma parte para o vereador D'Ambrosio também. Uma parte, vereador. Segue em declaração de líder, bancada do PCdoB, vereador Renato Oliveira na tribuna. Porque isso para nós não é de hoje. Não é de hoje. Se fosse de hoje, essa administração, não é de hoje. É uma coisa que vem antiga, mas se planeja.
Coisa que é planejado, as coisas são resolvidas. Agora, coisa que não é, que vem a chute de caixa, acontece isso, quem perde é a comunidade. A parte, vereador D'Ambrosio. Nobre colega, infelizmente eu não pude estar na reunião de ontem, mas acompanhei todo o drama que o São José passou, inclusive lá no restaurante Costelo na Brasa entrou 30 centímetros de água no mínimo. São muitos investimentos que precisam para o São José. Primeiro, tubulação de 30 é de 60, 70 anos atrás. Isso não dá mais, né, com tantas construções. Piscinão da Hyundai ajuda bastante, mas a força da água que desce pelo Dalbó é muita, né? Principalmente com a represa que quase que assustou aquela comunidade do Fátima. Também vem a água do Pioneiro, que eu esperava, inclusive, nobre colega, que tivéssemos nesse projeto o tão falado piscinão do Cachoeirinha. Aliás, eu lhe pergunto, que nós já estivemos reuniões juntos com o secretário e com o prefeito. Por que o piscinão do Cachoeirinha não está incluído no financiamento? Se o senhor sabe, o senhor vai ter que me responder. Porque ajudaria muito. Águas do Pioneiro, águas do... Ali cresceu demais, Morada dos Alpes, toda aquela região ali não suporta mais o piscinão ali da Mário Lopes. Então, aquela região é uma bacia que precisa um olhar diferente. E... Enfim, investimentos, projetos para buscarmos recursos e muito investimento no São José. Nós precisamos de muitos investimentos no bairro São José. Obrigado. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Essa pergunta que o senhor faz para mim sobre a piscina lá no Cachoeirinha foi perguntado também aos representantes do SAMAI que estavam lá, aos representantes das obras que estavam lá, mas não souberam responder. Que hoje a mais importante seria aqueles 4 piscinões que foi aprovado. Então isso e o resto, hoje nesse momento não dá para fazer mais porque não tem recurso. Senhora parte, vereador Rafael. Bom, vereador Renato, eu estou aguardando, nós temos uma reunião semana que vem com o prefeito e moradores do Cristo Redentor, da Vila Ipiranga, porque a prefeita Ediló lá no mês de dezembro, 2 dias antes do Natal ali, nós temos uma reunião e foi prometido então para março, né, o projeto pronto, iniciar as obras de 2 tanques, 2 bacias e uma obra de intervenção na Madargo. E agora então nós temos essa reunião na semana que vem. O prefeito Adiló se comprometeu, inclusive em reunião com os vereadores, porque é um problema que prejudica e vai descendo ali São Leopoldo, depois Galópolis. Isso pode reter a água, inclusive, que desce para Galópolis, vai ajudar aí muito. Tem um novo empreendimento ali no antigo Palermo, que vai ser feito um piscinão também, uma contrapartida. Então são vários locais da nossa cidade. E o prefeito Adiló sabe, porque ele foi secretário de obras do prefeito Alceu, e se não fosse aquelas obras que foram feitas lá no governo Alceu, o desastre seria ainda maior em alguns bairros da nossa cidade. Seria ainda maior. Então o Adiló aprendeu lá no governo Alceu como se faz para reduzir as enchentes. Então esperamos que essas obras saiam ainda esse ano para reduzir os danos. Agora eu estou vendo aqui seu assessor, que ele é presidente do bairro Fátima, e eu quero parabenizar ele, que ele foi uma espécie de marqueteiro lá da represa do Dalbó. Vereador, o que eu recebia de dúvidas da população no entorno, se estourava, se não estourava, se alagasse, se não ia alagar. Eu fico pensando, vereador, a cabeça do senhor que mora do lado da represa, né? O quão aterrorizante que foi para vocês aquelas noites de informações. Agora eu pergunto, não sabia o que ia chover, vereador? Não existe meteorologista, não existem indicações meteorológicas que indicam a quantidade de chuva? Por que não esvaziaram um dia antes essa represa, deixaram estrangular toda a represa para depois esvaziar? Aí nessa segunda chuva quase esvaziaram toda a represa. Quase até os peixes levaram embora a água para dizer não. Então assim, olha, existe falta
de planejamento. Falta de planejamento. Aterrorizou todas as pessoas vão se mudar dali, vereador. Agora, cada chuvinha que dá, as pessoas estão me mandando mensagem, que eu tenho proximidade lá no Fátima, e eu digo, olha, vamos aguardar o SAMAI. Então, parabéns ao seu assessor, ao senhor, né, que puderam levar a informação para as pessoas. Mas esse desastre podia ser... sabe, vereador, só para concluir, às vezes as pessoas que estão em depressão, estão apavoradas, isso daí é um gatilho para ela cometer outras coisas. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. A gente sabe da preocupação nossa, vereador Fiuza. Nossa preocupação, se tivesse baixado o nível da represa, o que o vereador Rafael falou, um pouco antes, o que teria acontecido? Lá no Fátima, lá no São José. A água chegava mansa. Não precisava abrir. Foi aberto 35% das comportas até o fim, no último prazo. Depois abre 100%. Então não dá pra. Porque normalmente, essas comportas, para abrir essas comportas, não precisa muita gente. Ligou 2 botões, vereador Regrades. Um liga tanto, o outro desliga, abre a comporta, fecha a comporta. É só. E hoje em dia, com um aparelho de celular, você está sabendo, a gente sabe quanto de água vai vir, quanto não vai vir. Uns dias antes, a previsão. E o pessoal, infelizmente, não estão errando também nessas previsões. Então hoje o São José voltou, está em pânico no que a gente viu naquela reunião de ontem à noite. Uma parte, vereador. Tem que pedir uma parte. Vereador, seu a parte já de imediato. Obrigado, vereador Renato. E, vereador Renato, eu quero me somar ao senhor, tá? Porque eu não vou discutir qual que é a área pior ou qual a menos pior. Vamos dizer assim, porque se entrou água na casa, para mim, já é ruim, porque as pessoas acabam tendo prejuízo e acabam perdendo os seus bens, os seus pertences que trabalham tanto para adquirir. Mas olha a minha situação lá na região do bairro Esplanada, na frente da Visate. Historicamente, há mais de 20 anos. Eu pedindo uma solução de alguma forma. Não tem como fazer o piscinão. Tá, então, foi dito. Tem que aumentar a galeria. Tá, e por que não entrou nos projetos? Por que não entrou nos financiamentos? Por que nada é feito? E tem de conhecimento? Então, assim, fica difícil explicar, né, que lá onde o senhor foi, tá a situação que o senhor mostrou as fotos, né, a água invadindo a casa. E toda a região da frente da Visate, que é a Júlio Calegari, invasão de água em todos os comércios, casas, enfim, e nada é feito. Então fica difícil a gente brigar tanto, pedir tanto para que entrasse no financiamento, eles saberem do problema e passar por cima e não resolver, ou sequer projetar para um futuro, se não fosse para esse ano, que fosse para o ano que vem. Não tem e não teve até agora. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. E para nós, a gente, que nem o senhor disse, não tem, esse é pior, esse aqui não é pior. E eu vi uma parte, vereador Renato. De imediato, vereador. Uma situação, vereador Bressan, aí da região próxima onde o senhor mora, eu estive ali no Santos Dumont, numa baixada bem atrás do aeroporto, alagou 6, 7 casas, uma boca de lobo que estava entupida, mas além de ser entupida, um vizinho ampliou a casa e tapou a canalização. Só que esses vizinhos que tinham as casas para serem alagadas já tinham solicitado à prefeitura uma fiscalização. Vejam como é importante o serviço público, tanto na questão do SAMAI, mas na fiscalização, de lá autuar a obra. O que aconteceu? Umas 4 casas, entrou 50 centímetros de água e as pessoas perderam absolutamente tudo, os móveis, né? Então vejam como esse problema ele vai se visibilizando em vários setores da nossa cidade. E a questão é planejamento, é organização, porque outras chuvas virão e se nós não nos organizarmos, nós vamos passar por tudo isso de novo. Obrigado, vereador. Declaração de líder do Progressistas. Para encerrar, o vereador Bortomus retornou, só para dizer para o senhor está seguido lá no bairro, a preocupação sua, estão a rua Henrique Teixeira Lisboa, o pessoal do trânsito estão lá destrancando agora de manhã,
como eu tinha lhe falado, a previsão era entre ontem e hoje, né? Estão lá hoje. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Renato.